Vamos lá, então, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, vamos começar aí as nossas duas últimas aulas da apostila 3, certo? Então, como de costume, né? Vocês estão vendo aí qual é o tema da nossa aula 23 e 24, né? Que é sobre os artrópodes. Então, né, uma das coisas que a gente pode entender aí, né, com esse nome, ou pelo menos talvez fique mais fácil de lembrar, podes está fazendo referência às pernas, né, às patas desses indivíduos. Então está falando de patas articuladas aí, então que existe uma movimentação nessas patas, tá? E aí a gente já vai ver um pouquinho melhor com relação a isso. Então artro, né, de articulação, então lembra de artrose, né, artrite, dor nas juntas, geralmente, tá? Então são pés que têm juntas aí ou articulações, tudo bem? Então só pra gente começar a olhar para esse grupo. Tá? Bom, seguindo em frente, eu queria comentar sobre algumas características gerais dos artrópodes, certo? E aí, né, depois disso a gente vai abrindo em cada um dos grupos desses indivíduos. Então, né, uma das primeiras coisas são esses apêndices articulados, né, essas patas articuladas. Então aqui você pode ver um dos segmentos, né, dessa pata, aqui outro segmento e aqui alguns outros segmentos, tá? Então esses apêndices eles são articulados e você vai ter o quê? Você vai ter outros apêndices articulados, geralmente como antenas em diversos indivíduos aí também, tá? O que mais, né? Então essa é uma das primeiras características muito importantes quando a gente olha para artrópodes, né? Então, suas patas articuladas, elas dão basicamente o nome do grupo aí, certo? E a segunda característica aí que é muito importante, né? E aí você vai encontrar essa característica em todo esse grupo, certo? É uma das características que define o grupo aí, é esse exoesqueleto de quitina, tudo bem? Então você tem uma camada, né, dura feita de quitina aí. Então essa quitina, que era aquela mesma substância lá atrás, né, que forma a parede celular de fungos, então que ajuda a dar forma à célula de fungos, aqui vai dar o quê? Vai ajudar a proteger esse animal, né, do meio ambiente e vai ajudar, por exemplo, ele a evitar a perda de água, né, também. Então, você tem um fator de proteção, né, desse indivíduo, ele é um indivíduo mais durinho aí, certo? E você tem aí um indivíduo que que também, ou uma característica que também protege contra dessecação ou perda de água, tá? E presta atenção, né, um exoesqueleto, tá? Isso quer dizer que é uma camada por fora, né? Então se você pesquisar, por exemplo, exoesqueleto robótico, alguma coisa assim, você vai ver basicamente algo que abraça, né, membros, geralmente de pessoas que não têm mobilidade, que perderam os movimentos, e aí vão ajudar essas pessoas a se movimentar, tá? Então esse exoesqueleto ele está em volta, né, desse indivíduo, e o que acontece? Esse exoesqueleto ele é onde vai ter as inserções musculares desse indivíduo também, e aí, conforme os músculos puxam, né, como você vai ter a movimentação desses apêndices aí, certo? Bom, e o que a gente está vendo aqui? Se esse exoesqueleto, né, é algo rígido e que confere proteção a esse indivíduo, você também tem uma limitação, né, que é justamente o que esse indivíduo aqui está fazendo. Então, você vai ter que todos os artrópodes, né, eles vão ter um período de muda aí, que é chamado de ecdise também, certo? E esse período de muda, ele está relacionado com o quê? Com o crescimento desse indivíduo, tá? Porque esse exoesqueleto, sendo duro, sendo uma estrutura de proteção, ele não permite que esse indivíduo cresça além de um certo tamanho, tudo bem? Então, o que acontece? Você está vendo aqui, né, o exoesqueleto antigo, que já está relativamente pequeno para esse indivíduo, e aqui, né, você está vendo o que? Esse exoesqueleto novo desse indivíduo, tá? Então que ainda nem está endurecido, ele ainda está todo molengo, certo? Então é um momento que esse inseto, ou que esse artrópode no geral, né, vai ficar muito exposto, vai ficar muito vulnerável, certo? Então diversos artrópodes, né, como aracnídeos, por exemplo, muitas vezes vão procurar um lugar reservado, um lugar escondido, como por exemplo uma toca, embaixo de uma raiz de árvore, algo assim, para realizar essas trocas, né? Justamente para o quê?
esperar essa carapaça externa, né, esse exoesqueleto de quitina, aí endurecer, tá? E o que acontece? Quando esse exoesqueleto ele tá molinho ainda, ele permite, né, que o indivíduo cresça um pouco, tá? Então, você vai ver, né, algumas questões de vestibulares relacionadas a esse gráfico aqui, certo? Então, o gráfico aqui em A, né, tá mostrando o quê? Tá mostrando tamanho, tá? Eu vou chamar esse daqui de gráfico A e esse daqui de gráfico B. Tá, e aí eu vou ignorar o seio dele. Então o gráfico A está mostrando o quê? Um tamanho aumentando, tudo bem, conforme o passar do tempo. E você pode ver que esse tamanho ele continua crescendo, 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 até atingir um ponto que provavelmente ele está adulto e esse crescimento desacelera e para, muito provavelmente, né? Pelo menos considerando para um ser humano altura. Certo? Então, quando você tem indivíduos que não têm uma casca externa, nesse sentido, a gente vai observar essa forma de crescimento, tá? No gráfico B, aqui, né? Então, nessa linha B, que tem um esquema de degrau, a gente vai observar um crescimento intermitente, tá? Então, você está vendo aqui o indivíduo crescendo, tudo bem? Aqui é quando esse exoesqueleto ele ficou duro, ele ficou rígido, certo? Então, ele para de crescer por um certo tempo. E ele está se alimentando, está vivendo, está, por exemplo, reproduzindo, né? Em algum momento aqui vai acontecer a muda, vai acontecer esse processo de equidise, e aí essa casca, né, esse exoesqueleto de quitina se rompe, emerge um novo indivíduo, né, com o exoesqueleto de quitina ainda molengo, certo? Então ainda possibilitando o crescimento, esse indivíduo vai crescer durante mais um tempo, até que esse esqueleto fica rígido e impede o crescimento dele, né? Vai passar mais um tempo, certo? Com essa característica aí, ou com esse exoesqueleto de quitina se alimentando, reproduzindo e tal, né? Até chegar em um próximo ponto de muda que possibilita novamente o crescimento desse indivíduo, tá? Então a gente vai ter um crescimento aí descontínuo, né? Na linha B. Então esse crescimento aqui nessa forma de escadinha. Enquanto no gráfico A a gente tem uma curva de crescimento contínuo. Beleza? Bom, e aí uma das outras características, né, desses animais diz respeito com basicamente aí alguns sistemas, tá? Então quando a gente olha para o sistema digestório dos artrópodes, a gente vai falar que o sistema digestório ele é unidirecional, tá? Então ele já é completo. Lembra que o ânus ele aparece lá em Nemateumintos, né? E todo mundo depois de Nemateumintos, né, naquelas árvores, naqueles cladogramas, continuam compartilhando essa característica, tá? Então todos os indivíduos aí continuam tendo um sistema digestório completo ou unidirecional. Então você tem um buraco que é a boca e um buraco que é o ânus, né? Então o animal se alimenta pela boca e vai defecar, né, pelo ânus. Você tem um sistema circulatório, tá? E aí nesses indivíduos ele é todo aberto, certo? Então a hemolinfa, né, ela vai circular, ela vai ser bombeada pelo coração, tá? E depois ela vai fazer o quê? Ela vai cair na cavidade desse animal e vai banhar os tecidos. Em algum momento depois ela acaba voltando para o coração ou para alguns vasos que vão voltar para o coração, mas a gente vai discutir um pouquinho mais isso lá em sistema circulatório, em fisiologia do sistema circulatório, tá? E o sistema nervoso é um sistema ganglionário ventral, né? Então você vai ter um cérebro, né, que vai ser um gânglio, e você vai ter um cordão ventral, que vai passar no ventre desse animal, né? Não no dorso, como por exemplo na gente, né? Então na parte de trás da nossa cabeça. Certo, pessoal? Então, essa é a nossa primeira parte, com as características gerais dos artrópodes aí. E aí nas próximas partes, né, nos próximos vídeos, eu vou apresentando para vocês os grupos 1 a 1, tá? E aí no final a gente faz os exercícios como de costume. Beleza? Então,